né? E eu já li o texto aqui que fala que Deus enviou de 2 em 2, né? Mas eu vou começar do texto aqui que a gente não leu, né? Que a gente parou, que é Lucas 14, 34. Diz assim: o sal é bom, mas se ele se tornar ímpido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Né? Esse texto aqui, ele faz parte de um contexto maior, como todos os outros que eu vou ler, e o contexto dele aqui é evangelismo. Entendeu? O contexto dele é evangelismo. Então, vamos tentar entender isso aqui. Né? Qual que é a função? Se não for a única, mas que não é a única, não, tem outras. Mas bem irrelevantes comparada à função principal do sal, né? Que é dar o tempero. Né? Por exemplo, na idade... antigamente, o sal, por exemplo, era moeda, né? Chegou a ser moeda. Era tipo uma moeda, né? Para você comprar as coisas, você levava um tanto de sal. Em vez de você levar um dinheiro, uma moeda, você levava um tanto de sal. Isso antes da moeda, né? Então, devido à importância do sal, né? Sem sal, não dá para comer as coisas, fica sem graça, fica sem vida, sem gosto, não tem prazer, não tem gosto, não tem nada. Né? Então, se o sal perdeu o sabor, para que ele serve? Praticamente para mais nada. E ele compara isso aqui com o cristão que não evangeliza, ou o cristão que não tem transformação de vida. Veja bem, eu falei aqui, qual que é a função principal de nós estarmos nesse mundo? Vida transformada e evangelismo. A gente está aqui para ter uma vida transformada e evangelizar. Inclusive, o momento que a nossa vida mais se transforma é quando você evangeliza. Quando você evangeliza, a sua vida ela vai se transformando. Né? E vou explicar por que isso. Então, esse é o principal motivo. Os anjos queriam pregar o evangelho. Com certeza, eles fariam esse serviço muito melhor que nós. Mas por que Deus não permitiu? Porque eles já são perfeitos, eles não têm para ser transformados. Né? Então o objetivo de colocar nós para pregar o evangelho é para que a vida nossa seja transformada. E aquela pessoa que você vai evangelizar, se você quiser ganhar alguém para Jesus, ela é desse mesmo jeito. Viu? Você tem que ter com ela o mesmo cuidado que você tem com aquela criancinha de 2 meses. Se você não tomar cuidado, o negócio desintegra. Entendeu? Ela vai ficar com raiva, ela já não vai querer vir, ela já vai achar você um chato, né? Então é tipo assim, não dou conta, Deus me ajuda, né? A criancinha pequenininha, né? As mães sabem, tem hora que você tem que olhar para cima e falar, Deus me ajuda porque eu não dou conta. É verdade as mães ou não é? Né? Com o evangelismo é a mesma coisa. E é isso que faz a gente crescer. E você vê aquela criancinha... Irmãos, eu olho para os meus filhos, para minhas noras, para os meus netos, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, gente. Já pensou se não tivesse tido filho? Entendeu? A alegria que aquilo ali me dá, eu falo, Deus, eu não posso nem pensar. Deus, que eu imaginar a possibilidade de não ter tido, que a gente até nem queria, viu? Principalmente o Fernando. Já falei isso para ele, tudo expliquei para ele que na hora a gente não entendia das coisas, depois que ele nasceu, não precisou nem nascer, depois antes de nascer mesmo, ele já estava amando já, né? Então, é uma maravilha, entendeu? O filho espiritual é a mesma coisa. Quando você ganha alguém para Jesus e a pessoa está lá na igreja, entendeu? E você um dia está meio com preguiça, não está querendo ir, você fala, não posso, que o fulano de tal lá, que eu sou o pai espiritual dele, eu que levei ele para a igreja, ele vai estar lá, ele quer conversar comigo, não sei o que lá. Você entendeu? Quando você tem um filho, sua vida muda. E no sentido espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? No sentido espiritual é a mesma coisa. E eu sei que muitas vezes nós ganhamos as pessoas com atitudes. Você já ouviu falar isso, né? É verdade. E é verdade. Principalmente aquelas pessoas que são muito próximas da gente, a gente ganha elas com atitudes, mais do que com palavras. Mas tem hora que tem que ter a palavra. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você entendeu? Até você ter vergonha, de repente, de evangelizar alguém lá que é do sexo oposto e tal, você fica meio... Até passa.
Até você evangelizar alguém que você não conhece, que nunca viu, você está meio com vergonhinha, passa. Mas se ter vergonha de evangelizar alguém da sua família, alguém da sua escola, do seu trabalho, alguém do seu oikos ali, do seu ciclo de amizade, aí já não dá. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E é bem verdade que a nossa transformação de vida, o nosso estilo de vida, leva pessoas a converter, sim, é verdade. Mas tem hora que precisa falar. As palavras precisam ser claras, precisam ser objetivas. Porque nosso principal objetivo de estarmos neste mundo é voltarmos à imagem e semelhança de Deus e levar outras pessoas a esse caminho também, a voltar à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem com o pecado quebrou, desfez essa aí. E agora Deus quer nos levar de volta. Por isso tem gente que acha que pode ser crente sem ir para a igreja, pode ser crente em casa o dia inteiro assistindo televisão. Tem gente que acha que pode ser crente usando qualquer tipo de roupa, fazendo qualquer tipo de coisa, se comportando de qualquer jeito. Não pode. Não pode. Tem que transformação de vida. Você tem que voltar, Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas, de voltar à imagem semelhante de Deus, que é o que era no princípio, e levar outras pessoas, que nós sejamos instrumento para levar outras pessoas a fazer isso também, né? Então, olha aqui, se o sal perdeu a sua função principal, aí vem a pergunta, para que serve? Aquela pergunta retórica, que é pergunta e resposta ao mesmo tempo, para que serve? Serve para nada ou para quase nada. Né? Agora, aí ele está fazendo aqui está comparando aqui com a gente, né? Me fugiu aqui a palavra, mas está fazendo aqui uma comparação com a gente. Se nós somos crentes, não tem transformação de vida e não leva ninguém a ter transformação de vida também, é o sal que perdeu a sua principal função, que era dar sabor a comida. Nós perdemos a nossa principal função, que é dar sabor à vida, nossa e a dos outros também. Perdemos nossa principal função. Para que serve mais o homem agora então? Serve mais para nada, ou para quase nada. Né? Assim como o sal, se o sal não serve mais para temperar, então ele não serve para nada mais ou quase nada. Né? Olha como é sério, como é importante essa questão, né, da transformação de vida e do evangelismo. E a transformação de vida, ela evangeliza também, como eu disse, a questão do casal lá, né? Mas a gente não pode confiar só nisso, porque transformação de vida evangeliza geralmente aquele que está muito próximo, né? Pessoas que é da sua casa, pessoas que você vê ela todo dia, você praticamente não precisa ficar pregando o evangelho para ela, ela vai se incomodar, você vai falar demais, né? Aí você pode fazer igual aquele casal. Tá, o dia inteiro de manhã junto, né? Só o seu estilo de vida já é uma pregação. Mas pessoas que você não vê todo dia, ela não tem como ela conhecer o seu estilo de vida, que ela te vê pouco, né? E outro, o seu estilo de vida pode até chamar a atenção dela, mas para ela vir aqui na igreja, você tem que convidar, você tem que chamar, você tem que falar, né? É o que vai chamar a atenção. É igual desculpe aqui a ilustração. Você já viu que muitas vezes aquele cara feio que dói um namorado, uma mulher bonita? Já viu? Ou como tem demais. Alguns é dinheiro, tá? Outros é bom de papo, bom de conversa. Porque o que chama atenção primeiro? O que chama atenção é a beleza. Beleza física. Esse é o primeiro. Ela se chama a primeira atenção. Mas se a conversa do cara é muito furada, ele chama atenção, mas não vai dar certo isso aí não. Entendeu? Não vai ter conquista, não. Porque a hora que chegar perto, eu falo, nossa, mas esse cara é sem graça. Né? A moça vai falar, o cara é bonitão, mas é sem graça, né? Não vai gostar. Entendeu? Vamos andar aqui. Mateus 10, 5 e 6. Né? Irmão, isso aqui é tremendo. Ó. Jesus enviou esses 12. Eu li o texto anterior, no ano passado, né, que Jesus tinha enviado 2 em 2. E esse aqui é um outro texto. Que lá em Lucas fala do envio dos 70, que foi de 2 em 2. E aqui em Mateus 10 fala do envio dos 12. Toda a minha série de mensagens ela vai ser mais baseada, tem um outro texto de fora, vou ler um texto aqui daqui a pouco de Atos dos Apóstolos, mas a maioria é baseada nesses 2 capítulos. Mateus 10
que fala do envio dos 12, e Mateus e Lucas 10, que fala do envio dos 70. Né? E vamos lá aqui, Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, temos que tirar desse texto aqui algumas coisas. Né? O próximo texto que eu vou ler é aquele texto que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui já dá para ver que Deus faz sim acepção de pessoas, né? Eu vou explicar depois o que é um dos textos, eu já expliquei aqui, mas isso aí é tão importante que no assunto que eu estou desenvolvendo aqui não tem como não explicar de novo. Né? Que esse texto, que Deus não faz acepção de pessoas, é um daqueles textos que é mais distorcido da Bíblia. Né? Eles retiram do contexto e ele é totalmente distorcido. Não é nada do que o povo pensa o que está querendo dizer aqui no texto. Não é nada disso. Né? Então, já para começo de conversa, aqui já vê que Jesus enviou os 12 e ordenou: não ireis aos gentios. Já está fazendo acepção de pessoas aqui, né? Não entreis em cidade samaritana, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que acontece? Né? Deus queria que o evangelho chegasse a todos? Sim, mas por etapa. Né? Tem estratégia. Vamos fazer tudo de uma vez? Vamos fazer tudo de uma vez? Quando você quer fazer tudo de uma vez, e é tudo igual, e é tudo que você não faz nada. Entendeu? Se você quiser ganhar as pessoas de pinda todas, não fazer acepção de pessoas. Não estou pregando para esse aqui, nossa, mas tem mais 193 mil, 173 mil aí que eu não estou pregando. Tem que parar de pregar para isso, tem que pregar para outro. Não... Como é que você faria se tivesse que pregar para 190 mil? Né? E eu não estou exagerando, não. É quase isso que eles pregam por aí, que é a acepção de pessoas. Esse negócio de não fazer acepção de pessoas é coisa de comunismo, viu? Coisa de comunismo. O negócio de comunismo está tão feio, o negócio de comunismo, que se a gente fala de comunismo aqui, põe na internet, o coisa já corta. Não vai nem dar para postar. Né? Tão terrível que está esse negócio de comunismo. Entendeu? Mas é coisa de comunismo. Não é o comunismo que prega igualdade, é tudo igual? Tem que ser tudo igual? Né? E é tudo igual. Tudo igual. Tudo pobre e aqueles que inventaram o comunismo na riqueza pura lá em cima. Né? Oprimindo aqueles de baixo lá. Né? É assim que é o comunismo. Mas a Bíblia não é comunista, não. Não, a Bíblia não. Tem vários textos, muitos deles, mas um mais explícito mesmo, mais, né, claro, é aquela dos talentos. Deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Vão trabalhar e vão produzir. 5 virou 10, o de 2 virou 4. E o que deu 1 enterrou e falou: pega esse aí, esse talento desse 1 que enterrou e dá para quem tem 10. Senhor, mas ele já tem 10. Entendeu? Não existe esse negócio de todo mundo igual e não tem acepção de pessoas. Então, né, tem estratégia, né? A gente prega primeiro quando não tem acepção de pessoas, está se referindo assim: na medida do possível, ame a todos. Se você puder fazer bem a todos, faça. Olha como é terrível esse negócio de não ter acepção de pessoas. Né? O que a Bíblia diz em relação a ajudar os outros? A Bíblia tem um texto que é bem claro, que ele fala que é para ajudar a todos, mas principalmente os da família da fé. Fez acepção de pessoa ou não fez? Principalmente os da família da fé. Então, mas a ideia é: você pode ajudar todos? Ajuda. Mas quem pode ajudar todos? Ninguém. Então, resumo: os da família da fé que são mais importantes. Entendeu? Tem que dar prioridade para eles. Mas vamos ler o tal texto, né, que fala do acepção de pessoas. Atos 10, 34, 35. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Esse é o texto que fala que não faz acepção de pessoas. É que a versão aqui está um pouquinho diferente. Esse
Você presta atenção, reconheça que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Aqui em outra versão fala que Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, a maioria das versões bíblicas fala Deus não faz acepção de pessoas. Essa versão aqui ela é bem diferente, né? Que não trata com preferências, né? Deus não tem preferência. Mas o que ele quis dizer com isso aqui? Que ele não tem preferência? Que ele não prefere os seus? Que ele não ama os seus? Que ele ama a todos, o ímpio, o filho do diabo, todo mundo, que ele ajuda, abençoa todos igualmente? Não. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferência. Isto é, Deus não faz acepção de pessoas. Mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Vamos lá para o começo, vamos lá para o Jardim do Éden. Deus fez acepção de pessoas ali com Abel e Caim, não fez? Né? Fez ou não fez? Né? Ele tratou os dois igualmente? Não. De jeito nenhum. Entendeu? E a Bíblia diz que se você faz o bem, é aceitável, mas se você faz o mal, você vai ser rejeitado. Isso a Bíblia fala, né, bastante sobre isso. Entendeu? Então não tem acepção de pessoa. Mas o que ele quis dizer aqui? O que quer dizer aqui? Mas em qualquer nação que teme e pratica o que é justo, é aceitável. Em qualquer nação. O que ele quis dizer aqui? Ele não faz acepção de pessoas se é judeu, porque o contexto aqui, os judeus achavam que os gentios ia tudo para o inferno e Deus não ia querer nada com eles. E Deus explica para eles. Não, Deus não faz acepção de pessoa no sentido, não interessa se é gentil. Não interessa se é de Israel, não interessa se é samaritano, se é judeu, ou se é grego, se é da Itália, se é do Brasil. Não interessa. Se fizer o bem, vai ser aceito. Se fizer o mal, vai ser condenado. Entendeu? Então, o significado, eu vou resumir bem aqui o que é o significado desse negócio de acepção de pessoas. E esse não é o único texto que fala disso. Esse texto da acepção de pessoas, na verdade, ele se repete umas 3 vezes na Bíblia. Né? Mas em todas as vezes que ele se repete, o contexto sempre é esse, ó. É mais ou menos assim, ó. Ó, não faço acepção de pessoas. Se pode ser de Israel, pode ser judeu, pode ser samaritano, pode ser da Itália, pode ser grego, pode ser, né, romano, pode ser quem for. Se fizer o bem, vai ser aceito. E aí vem a outra parte. Não faço acepção de pessoas. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser romano, pode ser brasileiro. Se fizer o mal, vai para o inferno. E não se arrepender, vai para o inferno. O contexto não faz acepção de pessoa, é isso. Não é o contexto que não faz acepção de pessoa, não é aquele negócio assim que vai um cristão correto, né? Eu lá na Globo, que isso é muito difícil acontecer, mas quando vai e prega a verdade, e aparece uma lá da sainha, parece um cinto, e fala, imagina, Deus não faz acepção de pessoa. Ele pensa que é só ele que vai para o céu. Lógico que eu vou ir também. Não é assim que eles falam? Entendeu? Mas esse tipo de acepção de pessoa aí é uma sem-vergonhice. Você acha que Deus aceita sem-vergonhice? Entendeu? Esse tipo de acepção de pessoas que o pessoal entende esse versículo aqui, não existe isso não, irmãos. Não existe isso não. Porque Deus não faz acepção, Deus faz sim. Deus faz sim. Agora, Ele não faz por nação, por raça, né? Você é lá daquele paizinho pequeno, então não quero nada com você. Não interessa qual é o seu país que mora. Não interessa qual é o seu pai. Não interessa qual é a cor da sua pele. Nesse sentido, Deus não faz acepção mesmo. O sentido é esse, né? O sentido é esse. Então, aqui, ó, observamos aqui que no evangelismo tem estratégia também, né? No evangelismo, o evangelismo é uma coisa que tem muito improviso, porque
você não sabe o que vai acontecer no caminho, né? Você não sabe o que vai acontecer no caminho. Você vai evangelizar, né? Uma certa vez fui evangelizar lá no Rio de Janeiro, a pessoa me convidou, falou, não, eu quero que você vá lá na igreja tal, lá no Rio de Janeiro. Entendeu? A Carol estava junto, né? Confirma isso aqui comigo. Chegamos lá, né? Deu para ir até um certo ponto. Dali para frente tinha que pedir autorização para o chefe do tráfico lá. E ó, isso é 30 anos atrás, hein? Né? Já tinha que pedir autorização lá para poder entrar. Né? Foi alguém lá pedir autorização? Não, o carro do pastor está liberado? Está liberado, pode entrar. Entendeu? Carro tal, placa tal, assim é o pastor. Chefia mandou liberar. Não. Então, no evangelismo, vai aparecer N estratégias aí, surpresas, coisas assim, mas isso não impede você fazer um mini planejamento aí, né? Lógico que o planejamento seu pode, né? Dependendo do planejamento, ele pode não dar certo, pode você ter que improvisar no meio, né? Mas o planejamento, ele sempre é bom. Uma boa organização ajuda em qualquer situação. Então, aqui tem uma estratégia, evangelizar primeiro, né? Primeiro os da casa de Israel. Primeiro os da casa de Israel. E aí, eu diria para vocês o seguinte, que nós deveríamos, eles deram prioridade aqui, né? A vontade de Deus que o evangelho chegasse aos gentios, chegasse a todo mundo. Mas, para começar, a prioridade foi os da casa de Israel. Amém? É o que está escrito aqui? Então, nós temos que pensar o seguinte, se for possível, você pregar a todos, seja quem for. Mas nós devemos dar prioridade a pessoas que são do seu convívio. Ou é parente, ou é vizinho, ou é colega de escola, ou é colega de trabalho, pessoas do oikos, pessoas do seu convívio. Por quê? Porque essas pessoas do seu convívio, se você pregar num dia e não deu para falar tudo, você pode falar no outro dia. Você vai ver ela sempre. E se ela vier para a igreja, vai dar para você acompanhar, e vai dar para você trazer ela aqui para a igreja. Entendeu? Vai dar para você trazer aqui para a igreja, dá para você acompanhar. Entendeu? Então, o Mauro é um cara do convívio do Roberto. Tinha convívio ali, é vizinho, mora perto, tem uma convivência. Então, ele pregou uma vez, o Mauro não veio na primeira vez. Entendeu? Mas depois ele pregou de novo, ele foi falando, chegou uma hora que o Mauro falou, não, eu vou. Entendeu? O Mauro veio, ele continuou dando atenção, não, agora vai no PG, vai no que, continuou cuidando do menino, da criança. O Robertinho continuou cuidando da criança, entendeu? Né, Mauro? Continuou cuidando. O pai continuou cuidando do filho, entendeu? Agora, tem situações, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo, porque o contexto aqui da pregação exige que eu conte. Certa vez vinha do Rio Grande do Sul, lá tal, em ônibus de São Paulo, aqui né? Peguei o ônibus de São Paulo para cá, não me lembro se foi de ônibus, de avião, enfim, de São Paulo para cá estava de ônibus. Né? E aí uma senhora sentada do meu lado, né? E a minha natureza não permite eu andar sentado do lado de alguém, seja ela uma senhora, um homem, seja quem for, quilômetros e quilômetros, e não conversar. E, obviamente, eu comecei a conversar com ela. Comecei a conversar com ela e preguei o evangelho para ela. E ela gostou muito pelas perguntas que ela fazia. Eu falei, nossa, eu acho que essa mulher vai converter. Entendeu? Mas quando chegou em Caçapava, ela desceu, ela morava lá. Expliquei para ela, tinha que procurar uma igreja assim, assada. Ela falou, prometeu que ia. Eu acho que tem grande chance daquela mulher ter ido para a igreja, porque o jeito que ela empolgou, o jeito que ela recebeu o evangelho foi muito bom. Mas o que acontece? Mas eu não estou lá para acompanhar, a chance dela ir uma vez, duas, e ninguém dá atenção para ela e ela não ir mais, é muito grande. Entendeu? Então, nós temos que dar preferência. Tem gente que acha, não, você não pode fazer exceção de pessoa, tem que pegar para todo mundo e tal. Aí essas pessoas não pregam para ninguém, não levam ninguém para a igreja, não evangelizam ninguém, essas pessoas que pensam assim. Entendeu? Se você não tem uma estratégia, não tem uma coisa, você não dá. Entendeu? Não dá certo. Entendeu? E também,
Primeiro que você ajuda a pessoa, é melhor, você dá sequência. E segundo que vai fazer bem para você. Poxa, é tão bom você estar na igreja e ter uma pessoa ali que foi você que trouxe. É tão bom, irmãos. Nossa, eu quando era novo convertido, eu levava um monte de gente para a igreja, e eu levava aquela pessoa para a igreja, eu ficava tão feliz, me dava uma alegria tão grande. Nem quando eu comprei o Mitsubishi lá de $80 mil, assim, não tive a alegria que eu tinha quando, mas nem comparado, mas nem se compara a alegria que eu tinha de ver uma pessoa chegar na igreja que eu tinha convidado, irmãos. Alegria que dá para a gente, motiva a gente, entendeu? Então, se você evangeliza a torto direito aí, perdido, falar para você perdido, não é. Eu falo claramente, não posso mentir. Perdido não é. Entendeu? Não é. Entendeu? O evangelho eu preguei para aquela mulher lá, perdido não é. Então você deve pegar para todos. Mas dá preferência à casa de Israel. Dá preferência às pessoas que você pode acompanhar, que você pode dar a sequência, entendeu? Vai ser bom para a pessoa e para você também, porque isso vai te motivar. Bom, eu prego aqui que a gente fazendo o certo não deu resultado, você continue, tenha ânimo. Você fez o certo de novo, não deu resultado, continue, tenha ânimo. Esse é o que eu prego, isso é verdade. Mas, irmão, mas quando tem jeito de dar um resultado, é melhor, né? Porque a gente não é anjo também. Se você faz, nunca vê o resultado, chega uma hora que sabe o que acontece, você desanima, você não prega mais. Entendeu? E fica igual você fazer buraco na água. Você vai lá, você tira, chega uma hora que você cansa, você não para, você para. Né? Porque a gente não é anjo, a gente não é, né? A gente é ser humano, né? Então, tá certo? Então, tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo é aceitável. Quer dizer, aquele que não teme e não pratica não é aceitável. Então, né? Então tem estratégia. Primeiro lugar, enviado de 2 em 2. É uma estratégia. Segundo lugar, é uma outra estratégia. Pegar primeiro para os da casa de Israel. Né? Então tem planejamento, tem estratégia e tem planejamento. E é melhor serem 2 do que 1. Né? Quando você é novo, alguém novo, e puder ter um mais experiente para acompanhar ele para evangelizar, é melhor, vai dar mais resultado. Tem pessoas que a gente deve desistir das pessoas? Delas? Tem. Mas e a perseverança, pastor? Eu já preguei aqui, que muitas vezes as pessoas não entendem a diferença entre perseverança e teimosia. E a pessoa acha que está perseverando, mas ela não está perseverando, ela está teimando. E a teimosia não é de Deus. Entendeu? E a Bíblia diz o seguinte, então, mas o que seria no caso do evangelismo? Um exemplo claro. Um exemplo claro é o seguinte: a pessoa está dura de coração, você está evangelizando ela dura de coração, ela parece que não quer converter, mas vira e mexe, ela demonstra interesse. Ela não zomba da palavra. E ela demonstra interesse. Então aí dá para você perseverar. Entendeu? Mas se a pessoa não demonstra muito interesse, fica zombando, aí o que acontece? Pode ser o diabo que botou aquela pessoa no seu caminho para impedir você de pregar para quem quer. Aí que perseverança bonita, viu? Então a gente não pode ser idiota. A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como a pomba, astuto como a serpente. Entendeu? Essa pessoa, eu tenho que perseverar aqui, mas está zombando da palavra, não quer nada com nada, e eu preguei uma vez, 2, 3, 4, 5, e ela não quer nada com nada, vou ficar perdendo tempo aqui, sendo que tem outros ali que eu possa pregar, que talvez possa se converter, entendeu? Então, tem pessoas que entendem isso. A Bíblia diz que não é para dar pérolas aos porcos. Você acha que ele estava falando de porco? Quem que é o porco? O porco é gente que não quer a palavra, e a pérola é a palavra.
A pérola é a palavra, é a pregação. Não é para pregar para quem não quer. Entendeu? Eu não estou falando que a pessoa resiste um pouquinho ali e você já desiste. Não, estou falando quem persevera em não querer, né? Quem você já pregou 1, 2, 3, 4, 5, parece que a pessoa zomba do negócio. Vai ficar com muita zombação, na primeira já dá até para desistir, né? Que a palavra não é para nem para ser discutida e nem para pessoas ficar desfazendo da palavra, não. Fazendo chacota da palavra, não. Agora, você tem, por exemplo, um filho, não é crente. Você não quer desistir dele, então não desista. Mas vai ter hora que você vai ter que recuar. Entendeu? Porque, principalmente essas pessoas que é da família da gente, né? Se você insiste demais, ixi, é para aí que dá briga aí que chega uma hora que fica até com raiva de Deus e com raiva de você, e aí que não converte mesmo. Entendeu? Então vai ter hora que você vai ter que, de repente, não desistir, mas recuar. Eu vou só orar. No momento certo, que for a hora de começar de novo a falar, Deus vai me dar a direção. Entendeu? Então tudo tem que ter estratégia. Né? Tem que ter estratégia. Né? Porque muitos têm aquela ideia, não, vai, pregue em hora, sem hora. Tem até uns textos que falam mais ou menos isso. Tudo bem, o que está dizendo ali, né, não é que você não deva ter uma estratégia, é que você deve pregar. Entendeu? Pregar sempre, em todo lugar, seja de dia, de noite, tendo oportunidade, pregue. Né? Mas não diz que é para pregar de qualquer jeito, né? Sem organização, sem estratégia, sem nada. Porque aí, né, o resultado vai ser menor. Último texto para a gente encerrar hoje aqui no segundo princípio. Tem que evangelizar. Né? Atos 2, 46 e 47. Esse texto, irmãos, é um outro versículozinho, não é o versículo inteiro, a parte B do versículo 47, ele também é um texto que é muito mal interpretado. Né? Eu vou começar lendo de trás para frente, tá bom? Vou começar lendo o finalzinho, a bateria está acabando, mas está ali na coisa. Né? E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Esse é o finalzinho do texto. Então, se nós lermos só essa parte aí, o que Deus está dizendo aí? Que quem acrescenta é Deus. É Ele que acrescenta. E se Ele está dizendo que é Ele que acrescenta, eu não preciso evangelizar. Para que evangelizar? O texto está claro, é Ele que acrescenta. Então não preciso evangelizar. Se eu ler só essa parte aí, é isso que está dizendo ou não é? Mas aí que está o problema. Nós não podemos ler o texto só isolado, temos que ler o texto todo. Ler o contexto. E aí nós vamos ler o contexto então agora. Né? Vamos ler o contexto. Eu desliguei aqui para... então vamos ler o contexto. Perseverando, e perseverando, o finalzinho do texto diz que Deus acrescentava os que iam sendo salvos, certo? É Deus que acrescenta, certo? Não somos nós que ganhamos as pessoas para Jesus. É Deus que acrescenta. Mas olha o que diz o texto. Perseveravam de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão, em casa, comiam com alegria, simplicidade de coração. E o resto? Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Agora, eu vou acrescentar aqui por minha conta, né? Eu não estou acrescentando lá na Bíblia alguma coisa que vai mudar nada, não. Estou acrescentando aqui para gerar um entendimento. Isso aqui não é pecado, não.
Entendeu? Eu vou acrescentar aqui o seguinte, né? Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, e por causa disso o Senhor lhes acrescentava a cada dia o que ia sendo salvo. Acrescentei o negócio ali, você viu como ficou, o entendimento mudou? Entendeu? Então por que Deus acrescentava? Deus acrescentava primeiro, porque eles louvavam a Deus. Né? Não, bota no começo. Porque eles perseveravam, tinha perseverança. Esse é o primeiro ponto que Deus acrescentou, os que iam sendo salvos, porque eles tinham perseverança. E qual que é o segundo ponto? De comum acordo eles tinham unidade, eles eram unidos. Entendeu? Primeiro eles tinham perseverança, tinham unidade, né? E eles iam todo dia no templo. Eles eram crentes mesmo, eles iam todo dia. Terceira coisa, eles iam todo dia no templo. Todo dia no templo. E quarta coisa, eles partiam o pão. Um ajudava o outro, ninguém deixava o outro passar fome. Um ajudava o outro, eles partiam o pão. A quarta coisa. A quinta coisa, eles comiam com alegria, né? Eles tinham alegria, eles tinham gratidão. É a quinta coisa. A sexta coisa, eles tinham simplicidade no coração. A sexta coisa, eram pessoas simples. Irmão, a maior riqueza é você ser simples. Você ser uma pessoa simples é riqueza. Riqueza. Sabe por quê? Os motivos são muitos. Mas eu falo uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa simples. Eu saí da roça, a roça não saiu de mim, até hoje. Entendeu? E pelo fato de eu ser uma pessoa simples, eu sou rico. Muito rico. E eu não estou falando de riqueza espiritual, não. Estou falando de dinheiro. Sabe por quê? Eu sendo uma pessoa simples, entendeu? Um valor baixo é muito para mim, já vivo bem. Entendeu? Mas uma pessoa soberba, metida, orgulhosa, vaidosa demais, ela nunca será rica, porque se ela tiver 10 milhões é pouco para ela, se ela tiver 20 é pouco para ela, nunca tem o suficiente. Será sempre pobre. Eu não ganho muito, mas já é muito mais do que eu preciso, eu sou feliz. Simplicidade. Entendeu? Né? Então a sexta coisa, né? Eles contavam com o favor do povo. A sétima coisa, eles contavam com o povo, eles contavam com a simpatia do povo. Eu desafio você, entrar no meu carro, tem gente aqui que já viu, já entrou no meu carro e vai comigo de carona até na minha casa para você ver. Na terceira rua de casa já começa o pessoal, oi pastor, entendeu? E aqueles que não cumprimentam, eu mesmo cumprimento, oi, entendeu? É as 3 ruas ali, entendeu? Todo mundo me conhece, todo mundo me cumprimenta ali, eu cumprimento eles, me cumprimentam, entendeu? Tudo gente do mundo, ímpio, uns lá são drogados, entendeu? Só que eu não fico na roda ali dos encarnecedores com eles, mas eu passo, oi, tudo bom? Tal, pá, entendeu? Porque se a gente for uma pessoa chata, uma pessoa que o ímpio detesta, como é que ele vai se converter a hora que você pregar para ele? Entendeu? Então o que acontece? Deus ia acrescentando, mas Deus ia acrescentando as pessoas por causa disso que eles faziam. Eles louvavam a Deus, eles tinham perseverança, eles tinham comunhão, eles tinham unidade, por isso que Deus acrescentava. Então se nós queremos que a igreja cresça, em todos os sentidos, tanto em números como ovelha sadia, sempre dá cria. Se nós, gostou dessa daí? Né? Ovelha sadia sempre dá cria, entendeu? Então se nós temos uma vida transformada, se nós somos unidos, se a gente se ama, se a gente ama a Deus e tal, a igreja vai crescer, ela vai crescer, mas não é que vai cair do céu não, é que se a gente se ama e tal, e a gente, você vai convidar pessoas e as pessoas vão vir aqui e vão gostar também, né? Tá certo? Então, Deus acrescenta, mas não acrescenta assim do nada não. Tinha motivos ali para ele acrescentar. E eram motivos ali, eu citei 7 ali, né? Por isso que a gente tem que ler o contexto. Por isso que texto sem contexto é pretexto. Texto sem contexto é pretexto. Tá certo? Se vocês não evangelizar, eu fico nervoso, hein?
Irmãos, vamos ficar de pé.